Bem-vindos ao último SAP Concurso Show do ano. Eu sou a Juva Lauer e eu estou com o Rodrigo Murad para apresentar para vocês o que a gente planejou de conteúdo. A gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de simplificação de processos e muito mais. O que a gente tem hoje, Rodrigo? Hoje a gente tem muita coisa bacana, né, Ju? Bom dia. Bom dia. Bom dia para os participantes. Bom dia. Então, Ju, hoje a gente está começando com o painel de compliance, né, com as nossas convidadas da EDP, da Cisco e também com a Compliance Officer da SAP. E a gente vai ter case de cliente, Rodrigo? São dois cases bem bacanas, a Vale e a ArcelorMittal, contando um pouquinho de como eles otimizaram os processos de viagens e despesas das empresas. E a gente não pode vir aqui para o SAP Concurso Show e não falar do futuro da experiência dos viajantes. Quem é que a gente trouxe hoje para falar desse assunto? Hoje a gente tem também convidados muito legais, acho que o Airbnb, a primeira vez que vai estar participando de um concurso show, a gente vai ter um convidado, a Flapper e a Vol, e também o Bechara, como sempre, com a gente, participando desse painel, né, que é a praia dele nesse assunto, né? Então tá, gente, antes de começar o conteúdo, eu preciso falar para vocês do Minha Viagem Executiva, que é um site que vocês participam de dinâmicas, acumulam pontos e trocam esses pontos por prêmios. O cupom de hoje é o SAP Concurso Show. Então vai lá, é só entrar no site minhaviagemexecutiva.com.br para participar. Se inscrevam. Muito obrigada, Rodrigo. E aproveitem. Agora a gente começa. Aproveitem o show. Então vamos lá. Para começar nesse primeiro bloco que a gente vai falar sobre compliance, eu trouxe um time muito especial, todo feminino. Para começar, Denise Iwakura, Compliance Officer da SAP Brasil. Olá, bem-vinda. bom dia, bom dia. Bom dia. A gente tem também a Márcia Muniz, diretora de Legal e Compliance da Cisco. Bem-vinda. Bom dia a todos. E por fim, Camila Cipriano, analista de Compliance e Riscos da EDP. Bem-vinda. Bom dia. Então vamos lá, Márcia, vamos começar por você. Compartilhe um pouco da sua experiência e da sua visão, conta um pouco da atuação da Cisco. Bom, na Cisco eu sou diretora jurídica e de compliance e a nossa rotina, como de toda empresa e empresa multinacional, a gente já tem um programa de compliance há bastante tempo, um programa de integridade. E a minha rotina aqui no Brasil, desde que eu entrei na Cisco, é de tropicalizar, de adequar isso à legislação brasileira e adequar também a cultura e a nossa realidade em termos de tamanho da atividade no país, número de empregados e etc. E como desafio de todo compliance officer, né, buscar, claro, que a gente tenha todas as ferramentas que possam nos auxiliar a fazer uma gestão mais eficaz, não só dentro do próprio departamento de compliance, que hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia como um aliado para uma série de atividades que podem ser automatizadas, né, e nos permite dedicar realmente aquilo que é o foco, que é o core, que a gente pode ser mais estratégico, e também identificar na própria companhia, nas outras áreas, como a gente pode ser mais eficiente de forma a garantir que não tem uma violação nem de política interna e nem de legislação. Muito bem, você, Camila, qual é o seu papel lá na EDP? Bom, a EDP, para quem não conhece, é uma empresa do setor de energia, né? E a gente atua tanto em geração, transmissão, distribuição, comercialização e serviços. Então, é bem dinâmico ter que atender toda essa gama de negócios, né? E a forma como se faz negócios nessas diferentes empresas, né? É diferente, a forma como a gente fala também com os públicos é diferente. Então, o compliance tem esse grande desafio de unificar tudo isso num grande programa, né? Esse acho que é o maior desafio nosso lá, esse é o dia a dia de tentar traduzir todos os esforços dessas empresas em questões relacionadas à compliance, à ética, né? E acho que esse é o nosso principal desafio. A gente trabalha no programa de compliance com alguns pilares, sendo a alta administração o maior apoiador, né? Tem também os instrumentos normativos que a gente cria, revisa, né? Além disso, também a nossa due diligence, que a gente avaliou mais ou menos uns 1.400 parceiros no ano passado, parceiros de negócio. Então, é um volume bastante grande, consome parte do nosso dia a dia. Mas, além disso, também tem essa questão de comunicação e treinamento para todo esse público.
o nosso canal de ética, claro, e por fim o monitoramento, que é muito importante o uso de tecnologia, né? E o concurso ajuda muito a gente nessas questões, para que todo esse ambiente que a gente cria através do programa de compliance possa estar sendo avaliado e a gente fazendo a gestão através de monitoramento, identificando o que é possível alterar nas normas. Então, esse é o dia a dia, né? O desafio maior é equilibrar tudo isso e trazer tecnologias para o negócio e para que a gente possa seguir aí com o sucesso do produto. Denise, você já é conhecida aqui da CP Concurso Show, então eu já vou te fazer uma pergunta mais direta dentro do tema que a gente está falando, que é como é que a tecnologia pode ajudar a compliance? As meninas já falaram um pouco sobre os desafios que elas têm, como que a tecnologia se insere. Fala um pouco mais pra gente. Tá. Não, primeiro quero agradecer as meninas, você, Ju, mais uma vez aqui com a gente. Falar sobre tecnologia hoje para as empresas é um tema realmente desafiador, porque eu costumo dizer, Ju, que todo mundo tem tecnologia hoje, né? Em todos os setores, na nossa vida, no cotidiano. Então, tecnologia, ela já está presente. O que a gente pode usar a tecnologia em compliance, né? E o que eu tenho visto isso visto de forma muito recorrente, né? A tecnologia consegue tirar aquelas situações que são muito manuais do dia a dia das pessoas. Sim, a gente operacional, né? No repetitivo, no repetitivo. Hoje em dia, o que a tecnologia faz? Quando a gente tem uma solução de ponta a ponta, sou da SAP, sou apaixonada por SAP, então da SAP você tem como monitorar tudo isso, então isso é muito legal. Você pode usar a tecnologia também de forma preditiva, né? Para quem gosta de controle, ouvi outro dia inclusive a Valéria falando, e eu acho muito legal essa questão de pegar táxi, né? Táxi, a gente sempre pega táxi, o táxi sempre dá 17,80, 19,22, mas você pega e fala assim, eu tô com pressa, redonda para 20, mas você precisa de um recibo de quanto? Faz de 20, então pega esses valores, né, e multiplica pela quantidade de pessoas dentro da sua empresa, multiplica pela quantidade de projetos por anos. Então, a gente, quando fala de compliance, a gente fala de postura, né? Então, quando você não precisa estar suscetível a essas situações, a tecnologia te ajuda. Porque você vai lá com o concurso, aí o concurso diz, olha, dá 17,22, você paga 17,22, você sabe que 17,22 é daqui até a sua casa e você pega todo dia, ou da tua empresa para o escritório onde você vai prestar um serviço. Agora, a tecnologia também me ajuda a saber se, olha, aquele trajeto de 17,22, em tese tem que estar 17,22, 18,20 para 1. Não pode um deles dar 50. Quando um dá 50, 60, esse é o que a gente chama de outlier, que aponta para o compliance officer, onde eu peço uma investigação. Então, tecnologia me ajuda na prevenção, tecnologia me ajuda com compliance na maneira reativa também, e uma coisa bacana, né, que eu gosto muito, e o concurso faz isso, é também nessa questão da cultura, quando eu consigo parametrizar a minha ferramenta de acordo com a política e lembro as pessoas a serem compliance. Né, quando, de que maneira? Eu vou viajar, eu já sei qual que vai ser a taxa de câmbio, olha, eu lembro, será que eu posso convidar alguém do setor público para almoçar comigo? Ele sabe que não. Essas questões dos valores. Como é que essas ferramentas podem nos ajudar? Quando a gente está falando aqui no escopo que a gente fecha, que é de gestão de viagens, como é que a tecnologia nos ajuda a evitar, por exemplo, corrupção, que é um dos assuntos que a gente mais tem falado no país? Vou começar e depois eu quero ouvir das meninas também, né? Mas justamente nesse sentido. Então, se na minha política eu falo, olha, não posso pagar um entretenimento para alguém do setor público, eu já consigo mitigar um risco, né? E esse é o melhor exemplo que me ajuda bastante de forma preventiva. Mas o que eu quero compartilhar, e eu acho que a Camila, a Márcia tem bastante exemplo também, o que é legal hoje quando a gente fala de corrupção e programas de compliance efetivos. Quando você passa por uma situação, um acordo de leniência ou uma situação onde você precisa demonstrar efetividade, governança e controle, a tecnologia te ajuda, né? Porque aí você consegue demonstrar que, olha, eu sei o que está acontecendo na minha empresa, eu não fechei os olhos para o que está acontecendo na minha empresa. Se você quiser me auditar, eu tenho todas essas transações de maneira auditáveis. Transparência, é o que você está falando. Transparência e controle. Acho que tem dois pilares que a gente está pegando aqui.
É demonstrar a boa-fé da empresa, que num Isso aí. processo é super importante você mostrar, olha, eu me preocupei de criar regras, É isso eu aí. construí as regras de uma maneira em que eu pensei em vários cenários, em que eu respeitei as leis vigentes do país, né, em que eu me aprofundei nos casos e eu deixei muito claro, e como você estava falando, eu fiz treinamentos para que as pessoas soubessem qual é a postura da empresa, o que a gente incentiva e o que a gente não incentiva. Então, isso é a primeira defesa num caso que a empresa seja acusada. E a segunda parte é, olha, eu fiz esforços, eu investi numa forma de dar transparência para o poder público e para as pessoas da empresa, para a sociedade como um todo, o que acontece dentro da empresa, o que os funcionários fazem. Então, aqui está o sistema que mostra esse log, que mostra as transações, as relações que aconteceram. E se me permite, Ju, até bem específico para compliance. Tecnicamente, se uma autoridade pede para você, olha, então o que você vai fazer daqui para frente para garantir que você tem governança e controle, a SAP, a tecnologia em si, faz parte do acordo que vai reduzir uma multa, uma penalidade, caso você passe por uma situação que a gente espera que não aconteça, mas trabalhando preventivamente, isso também te ajuda a mitigar riscos. Perfeito. Querem contribuir com alguma coisa, meninos, falando sobre isso? O que eu acho interessante, falando de concurso mesmo, propriamente, é que muito além de você dar os treinamentos, de você comunicar com frequência, no dia a dia, às vezes algumas coisas acabam passando despercebidas por conta de um negócio ou de alguma coisa que a pessoa está muito envolvida ali. Isso acontece muito, né? Não adianta a gente de compliance dizer que não. E o que eu achei bacana na forma como nós conseguimos parametrizar é alguns lembretes, né? É isso. Insights. Dá um exemplo para mim. Você está fazendo uma prestação de contas e está fora do prazo, por exemplo. Ele te informa, olha, você passou do prazo, você quer continuar, então o valor não está dentro do critério estabelecido. Você realmente quer... para que a pessoa pare, né, e volte e lembre-se da regra, da norma, enfim, daquilo que foi ensinado, muitas vezes em treinamentos em que a pessoa esqueceu, né, e se assim ela quiser continuar o processo, aí tem as formas de monitorar, enfim, mas isso como uma forma educativa, e eu acho que é bacana também essa questão de utilizar o concurso aí. É isso aí. Muito bem. Camila, fala um pouco sobre o processo. A gente estava conversando antes de começar a gravar que você está no processo de ISO 37001 16. Fala um pouco sobre como está sendo esse processo. Está sendo uma grande surpresa. No começo a gente fica um pouco... quando eu cheguei a esse processo de sistema de gestão de suborno, né, que é o nome específico dessa ISO, era uma coisa muito afastada do meu dia a dia, né? Sistema de gestão é uma coisa que a gente não trabalha. A gente trabalha com auditoria, com processo, controle, mas não especificamente sistema de gestão. Então eu praticamente tive um mini surto, né? Como que a gente vai trazer isso para dentro de casa? Mas o interessante é que a EDP ela já trabalha com sistema de gestão em diversas outras localidades. E o nome ISO ele é muito forte. Né? Então ele te abre muitas portas. Sim. E acho que isso foi aquilo que me conquistou. Né? Então muitas coisas que vinham acontecendo, mas que talvez não para este ano acabaram... acabou que a ISO abriu portas pra gente, né? Você quer dizer que foi um catalisador interno para mobilizar as pessoas em torno de mudanças que as pessoas entendiam que eram importantes, mas tinham um pipeline mais extenso. E, de repente, com o nome ISO, todo mundo se reuniu para fazer acontecer. Isso. E diferente de uma ISO específica de algum negócio, mas de sistema de gestão de suborno, ela não envolve só o compliance. Envolve a empresa inteira. Isso né? é importante. Esse foi o segundo grande desafio. Foi entender que não era só a nossa responsabilidade. Né? Existiam regras, normas que estavam muito longe, distantes da realidade do compliance. Foi aí que esse processo ele junta, né? Ele traz para o conhecimento do compliance coisas que não eram do nosso conhecimento. Então, essa sinergia tem sido sensacional, né? A gente ainda está em processo, pretende buscar agora no final do ano,
mas todo o processo tem sido muito divertido. Márcia, você tem esse ISO? Você tem algum processo similar? Não, a gente não tem o ISO, não aqui no Brasil, mas falando um pouquinho também de tecnologia, de ISO, que eu acho extremamente importante, embora a gente aqui no Brasil não tenha, a gente percebe já uma tendência e a gente está caminhando, por exemplo, para exigir que os nossos parceiros de negócio tenham algum tipo de certificação. Não precisa necessariamente a ISO, né? Mas que tenha uma demonstração, uma validação de uma existência de um programa de integridade e um programa de integridade eficaz. Eu acho extremamente importante, parabenizo desde logo a Camila. E voltando um pouquinho para a primeira pergunta, que vou concluir com essa específica de certificação, mas falando de compliance e tecnologia, né? Não só do concurso, mas acho como um todo. Como eu falei, a tecnologia nos auxilia muito, não como auxilia todas as áreas, como o Dê falou, está presente na vida de todo mundo, de todos os setores, todos os segmentos, todos os departamentos. Mas olhando para a área de compliance, o fato de você poder, como eu já falei logo no início, né, automatizar aquilo que é passível de ser automatizado, te permite. Hoje todas as áreas passam inevitavelmente por alguma redução, tanto em termos de pessoas quanto em termos de orçamento para despesas em gerais. Então, quando você consegue automatizar com investimentos que são investimentos mais pontuais, você permite que você aloque os seus recursos realmente aonde? Para treinamento, que eu acho que é um pilar importantíssimo de um programa de compliance, né? Não adianta você ter políticas maravilhosas, sistemas maravilhosos, um concurso maravilhoso, mas você não comunica, você não fala quais são as políticas, não revisita, né? Não está monitorando esse programa. No então, papel funciona e na prática você não vê. E na prática não vê, né? Acaba aquele programa de compliance de prateleira. Então, a tecnologia nos ajuda em tudo nesse sentido também. Outro ponto importante, quando a gente não tinha esses recursos, como é que a gente fazia? Você acaba fazendo por amostragem. Sim. Por amostragem, você nunca pode dizer o quê? Parece que está tudo bem, né? Parece. Mas eu não sei se aquela amostragem ali eu fui feliz de pegar onde está um problema ou não. Com a tecnologia você consegue cobrir 100%. Quando eu vou para um concurso, 100% do reembolso de despesas, pagamentos da minha companhia passam por esse sistema. Então, era isso que eu ia te perguntar, como é que são os seus recibos? Como você faz? Bom, você diz... Vou falar os recibos de viagem. Tá? Todo mundo na companhia usa o concurso. Para viagem, a gente tem que usar um único fornecedor, então já tem quais são os limites, desde classe aprovada para viajar, como deve buscar a viagem, para que os trechos sejam dentro das políticas da companhia, o mais vantajoso economicamente, e etc. Né? Depois a gente tem também prazo para reembolso, a taxa cambial, ela é única, que eu acho que é uma coisa também sensacional, você tem um sistema que cada um usa o seu. A taxa que quiser, né? É um desafio. É um desafio, então não só porque você não permite pequenas diferenças, como o Denise já comentou, que podem ser representativas para a companhia, mas até para questão de tratar todos da mesma forma. A gente tem todos esses red flags, e isso é uma outra coisa que eu acho sensacional do concurso, você poder parametrizar de acordo com aquilo que você quer ser informado, porque é para sua atividade sensível e relevante. Né? Então a gente analisa constantemente isso é objeto sempre de comunicação. Então, quais são os meus ofensores e quem são os meus ofensores? Né? Isso a gente dá uma publicidade interna e aí deixa um comunicado, uma advertência ou até uma medida mais séria ou uma investigação, depende do caso. Também o que a gente utiliza bastante, o concurso, para medir a questão de... Como eu sempre falo, hoje você, salvo raríssimas empresas que tiveram aí o seu setor estruturado de propina, né, como é que vai sair o dinheiro de corrupção? Ele tem que sair com um pagamento indevido. Então, se você tem uma ferramenta que te permite monitorar, e você está vendo, tem um gasto excessivo de uma refeição, por exemplo, né? Um restaurante que está fora da curva, a pessoa politicamente exposta, isso tudo vão te trazendo indicadores de uma possível violação de uma legislação ou de uma política interna. E aí sim agir de imediato, que é outro ponto extremamente importante. Não adianta a gente ter a ferramenta
tem não lá agir em cima disso. e não É, agir isso em aí. cima disso. Aí eu falo, aí eu prefiro não ter. Né? Não adianta você ter lá, Porque você daí foi você tá avisado exposto, e você né? não fez. Claro. E isso, quando você demonstra hoje que o teu programa de compliance ele é eficaz, como é que você demonstra? Ah, bom, eu estruturei, tem uma política linda, um código lindo, ok. Mas o que eu implementei para monitorar? Né? Eu dei publicidade disso? E como eu demonstro que eu fiz tudo isso? Que é É isso outra aí. coisa que eu acho que É isso aí, né? a tecnologia nos ajuda muito. Você tem rastreabilidade de tudo. Então, quando você vai para uma certificação, que você tem que demonstrar, né? E aí a Camila pode falar com mais propriedade do que eu, porque está nesse processo, mas eu não tenho o medo, ou tenho pouco medo de errar, porque ela pode me dizer que estou errando, que a tecnologia também nos ajuda muito nesse sentido, porque eu consigo demonstrar claramente que eu realmente estou no controle da situação. Sim, sim. Vamos lá. É o planejamento, a ação e a análise depois, né? A auditoria disso, né? Então, o que eu planejei, como é que eu coloquei isso em prática e como é que depois eu faço essa análise, esse monitoramento de que, qual foi o processo de ponta a ponta, né? A prestação de contas, digamos assim. Não, é tanta informação que a gente pode extrair, né? Sim, casos excepcionais, a gente já percebe as pessoas que estão pelo gasto de telefone. Poxa vida, por que essa pessoa está tanto tempo fora do país? Uhum. Né? Por exemplo, nós temos uma cultura de trabalho remoto. Uhum. Né? Mas trabalho remoto não significa que você vai ficar 3 meses em outro país. Né? E você consegue identificar até isso. Por mais estranho que isso possa parecer, você acaba identificando situações que são situações de RH, muitas vezes, mas que não deixam de ser situações que podem ter ofensores ou trazer despesas. E sabe que a gente estava verificando um caso onde olha, que tipo de entretenimento você pode oferecer para clientes, né? E pelo concurso, a gente não conseguiu ver nada nas despesas, mas quando a gente viu as despesas e viu as despesas de aplicativo de táxi, enfim, a gente descobriu que a pessoa fez alguma coisa errada pelo local de destino onde ela ficou. Então a pessoa não pensou, olha, não vou despesar, por exemplo, bebida ou entretenimento adulto, mas quando a gente viu nas despesas que a pessoa chegou no lugar equivocado, a gente conseguiu então reunir todas essas informações para demonstrar que aquela pessoa estava fazendo alguma coisa que não estava de acordo com a política da SAP. Né? É sensacional, assim, eu acho que tem bastante coisa. É uma segurança para a empresa, né, para que a gente consiga entender que o que a gente planejou vai de fato se refletir no dia a dia da empresa, que o que a gente coloca como os nossos valores, eles se traduzem em comportamentos, né, eu acho que isso é importantíssimo. Vamos falar um pouquinho sobre nessa rastreabilidade, quanto que ajuda quando a gente tem a outra parte, não só a empresa, trabalhando também com o concurso, então hotéis, restaurantes, porque a gente sabe, por exemplo, que o concurso ele tem uma API para integrar direto com o Uber, por exemplo. Então é tudo muito mais fácil, já está pronto, bastou pegar o Uber, já está tudo dentro do concurso, o relatório de despesa já está pronto. Como que ajuda esses outros parceiros também estarem no concurso? Pode. Pode. Não, porque eu tive essa experiência essa semana, então assim... mágico, não é? Além, é claro, de você ter muito maior assertividade, evitar os recibos arredondados e etc., eu nunca tinha parado para refletir, né, você não ter isso integrado, quantos outros custos adicionais te gera. A minha secretária não estava segunda-feira. Então, além de eu descobrir que realmente eu não vivo sem ela, eu tive que fazer um relatório de despesa que eu ainda precisei imprimir. Então, eu tive que ir lá no aplicativo, né, no Uber, no caso, imprimir os recibos, lançar, e aí isso para todas as minhas outras despesas, né? Aí eu fiquei calculando o tempo que eu perdi para entrar, o tempo que eu perdi para ir na impressora pegar, né, o gasto do papel, né? Fora a possibilidade, por óbvio, de poder lançar uma despesa que não era indevida aqui, definitivamente. Não é o que eu fiz. Mas assim, eu fiquei pensando... Ainda bem, hein, Márcia? Ainda bem. Mas eu sabia que eu ia estar aqui ainda hoje, bem. né? Ainda bem, Márcia, ainda bem. Mas, ainda, além dessa questão que a gente está... Que é o maior foco da discussão, né? De não permitir violações... eu sou super fã disso, e a partir desse dia eu já fui conversar com o meu time e falei, por que a gente ainda não integrou, o que a gente precisa para integrar, porque vamos pegar que nem os centavos do táxi, né? Multiplicar quanto tempo cada um leva para fazer o seu relatório, imprimir, gastar papel, né?
e vamos ver E quanto sabe tudo que isso não é custa. só isso, eu acho que tem um custo que a gente fala mais nos painéis de RH do que nos de compliance, que é essa análise no primeiro nível, ela compara assim, quanto tempo eu gastei com essa tarefa, né? Porque isso é mensurável. E o que eu poderia fazer, criar de valor para a empresa se esse tempo fosse usado na atividade fim da empresa e não para um desvio de função. Mas a gente não... O segundo nível dessa análise é o quanto te irrita essa tarefa que não gera valor, entendeu? Você percebeu que me irritou, né? Percebi, mas é por isso que eu tô falando. Eu posso falar? Mas é por isso, porque assim, eu acho que assim, a gente conversa sobre isso que existem 2 preços que eu cobro quando eu vou fazer alguma atividade. O que eu acho que cria valor é mais barato. Para me contratar para fazer uma coisa que eu acho ridícula, para me contratar para fazer uma coisa que eu não vejo valor, eu cobro o dobro. E aí isso, nas empresas, a gente não tem essa agência. Você tem que fazer o que está posto que te pedem para fazer. Só que o custo é emocional, o custo em termos de motivação. A gente não pensa nisso. Nos painéis de RH a gente já conversou. Que as pessoas têm uma quantidade, vamos pensar num banco de motivação. Você quer que ela use a motivação dela para criar coisas interessantes, para pensar em respostas para a empresa que sejam interessantes. Você não quer que vá se esvaindo nessas atividades que não criam valor. Essa é a questão. Tem uma boa... Eu até comentei com a Denise, eu estava fazendo meu relatório e estava na minha mesa, e atrás de mim sempre também a minha estagiária. E aí ela me viu, ela passou e viu fazendo o relatório, e ela me cutucou e falou assim, por que você não faz pelo aplicativo? Eu me senti... Deus abençoe os milênios. Os aplicativos do milênios não necessariamente resolvem. Muito obrigada pela dica. Naquele dia eu tratei de baixar o aplicativo que eu ainda não tinha, e agora, então, tem muito dessa geração também que tá chegando, né? Que normalmente espera que as acaba coisas faz- funcionem assim. Que que já são- espera. Não é assim, não é possível. Exatamente. Eu vou ter que imprimir alguma coisa? Não tá, tem alguma coisa errada. Imprimir? O que é isso? É A louco, Amazônia né? chora, não Não pode. tem, não dá. Não dá mais. A gente não tá em 2019, imprimir coisa não dá mais, né? Então eu acho que essa pressão que a gente tem, que é uma pressão pela transformação digital, que ela vem de quem é nativo, porque eu ouvi um termo essa semana que eu não sabia. Nós somos imigrantes digitais. A gente não pertence, entendeu? A gente está chegando e a gente está se adaptando a um universo que não é de onde a gente veio. E a gente sempre vai trazer a cultura do nosso país de origem Fala aí com a gente. Eu sou uma Ela não imigrante. eu sou uma imigrante. Ela é uma nativa digital. Deus abençoe os milênios. Ô, Ju, mas só para completar aqui, depois a gente vai ensinar a Márcia a parametrizar já o concurso com o Uber, porque você não precisa fazer tudo isso. Tá vendo? Isso, e uma coisa bacana. Eu justamente citei Uber por causa disso. Porque você Ótimo. não vai perder todo esse tempo. É isso. E mais, o que eu, como compliance, vejo, além daquele exemplo lá que a gente conseguiu pegar uma pessoa que foi para um lugar indevido pelo Uber, né, essa questão do fake receipt em todo lugar, sabe? Eu Isso. consigo mitigar risco, seja na condução, num hotel, em todos os lugares. Então também, quanto mais fornecedores e parcerias o concurso tiver, eu acho que vai ser muito melhor para todos nós. Verdade. Camila, a EDP adquiriu o concurso recentemente. Por que vocês fizeram essa decisão? O que motivou? Acho que foi mais ou menos em março, né, que a gente passou a usar o concurso. E acho que a decisão por transparência, por agilidade, muito por questões de facilitar o processo, mas considerando ser uma ferramenta muito transparente, né, que vai ajudar tanto no controle e no processo, foi esses os grandes motivadores para a mudança. E como foi o processo de implementação? Porque a gente já conversou aqui em vários episódios sobre o susto que alguns clientes de longa data de SAP, que estão acostumados com os processos de SAP, levam quando a gente fala que, olha, a implementação é feita online. Online?
não vai ter ninguém aqui do meu lado segurando a minha mão? Como assim? Conta pra gente, como foi? O dia de implementação foi acompanhado pela nossa área de serviços partilhados, né? Sem serviços partilhados, mais especificamente pelo nosso Contas a Pagar. Mas envolveu várias outras áreas, né? Até porque todo mundo, no fim das contas, acaba fazendo um pedido de reembolso, de adiantamento de viagem, enfim. E foi tranquilo o processo, né? Claro que muitas coisas no meio do caminho acabaram tendo que ser ajustadas, mas eu acredito que assim, o maior impacto foi a mudança, né? Você tem, a gente no setor de energia tem todas as gerações trabalhando juntas, Sim, né? A gente sim. comentou isso na semana de diversidade lá. Então, você falar que mudou, né, para o meu estagiário, para as pessoas novas, ok, mudamos, né? Que bom, Mas mudança, pra quem- ótimo. Era o que eu tava esperando mesmo. Já tava na hora de mudar. Já tava. Agora, para quem já está mais tempo e está acostumado com aquele processo de imprimir, entregar alguém, protocolar, né, aquele negócio todo que já vinha sendo automatizado, mas não estava nesse processo, que foi o mais desafiador, né? Os treinamentos e a conscientização. Mas isso tudo acaba o dia que você recebe o primeiro reembolso. É verdade. Já foi. Tá ali. Então, mas Aí, é o que a gente escuta, sucesso que assim, legal. a resistência que é do ser humano, a qualquer coisa do novo, de aí vou ter que aprender uma outra coisa, já não basta todo dia uma coisa diferente para aprender. Com o concurso, essa curva ela é muito rápida, porque a diferença entre o processo antigo e o novo, ela é tão abissal em termos de praticidade, que isso conquista muito rápido, né? Eu acho que tem uma última coisa que eu queria falar rapidinho antes da gente encerrar. Eu não lembro qual dos ex-presidentes americanos, acho que era eu não vou lembrar. Que tem uma frase que é super conhecida, que é assim: se você me der 2 horas para derrubar uma árvore, eu vou passar 1h50 afiando o machado. E aí, em processos de implementação, do que a gente está falando? Eu pensei nisso porque você falou que teve algumas mudanças no meio do caminho. Que o processo mais importante da implementação do concurso é você rever os seus parâmetros e as suas regras de viagem. A gente acaba em todos os painéis falando sobre isso aqui, porque como o concurso te dá uma possibilidade de transparência muito grande, de rastreabilidade muito grande, de predição muito grande, você pode, nesse momento, aproveitar a implantação do concurso para simplificar as regras. Tem muita regra, gente, tem muita regra, não precisa tanta regra, não é? Vocês conseguiram simplificar as regras e os processos? A gente conseguiu simplificar as regras, a gente conseguiu comunicá-las com muito mais clareza. Né? Até por conta do que a Camila comentou, né? Do fato do próprio sistema ir alertando. Então, por exemplo, se eu faço algum gasto no meu cartão corporativo que não seja uma despesa corporativa claramente, eu recebo um alerta. Né? E por isso, eu tenho que aprovar de alguém da minha equipe também. Olha, e se eu não demoro, passa para o chefe. Né? Então, tudo isso acaba fazendo com que todo mundo fique muito mais familiarizado com o funcionamento e com as regras. Que é essa mudança de lógica que a gente está vendo, que a tecnologia está trazendo para uma série de setores, que eu não preciso colocar cancela, porque a cancela, ela atrapalha o fluxo para todo mundo. Como você consegue analisar depois, você pode deixar o fluxo livre e você pega especificamente o que está errado. É muito mais fácil para todo mundo, você não pune os 99% que estão fazendo certo, com um processo que é chato, né? Olha, muito obrigada pela conversa, foi super inspirador, um prazer receber vocês aqui. Obrigada, Ju, obrigada, Denise. Obrigada, meninas. Obrigada, SAP, pelo convite. É muito importante que a gente fale de compliance, a gente está num momento que mais do que nunca a gente está preocupado nesse país em fazer as coisas não só serem certas, como parecerem certas e a gente conseguir demonstrar que estão certas, é super importante. Obrigada. Obrigada. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo, mas durante o intervalo vocês vão assistir um vídeo. É só pra gente trocar as pessoas que estão aqui e já a gente volta com o case da ArcelorMittal. Fiquem com a gente.